Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos então para a quinta sessão técnica deste ciclo de sessões dedicadas à eficiência energética. Hoje o tema que nos traz aqui é o Smart Campus Driving Sustainability, que é promovido pelo Colégio de Engenharia Eletrotécnica. Eu sou Susana Seródio, sou vogal do Conselho Diretivo da Região Sul e é com enorme gosto que estou aqui hoje para trazer este tema que é extremamente relevante nos dias de hoje. Tenho comigo o engenheiro Carlos Pelicano, que é vogal do Colégio de Eletrotécnica, e para nos falar deste tema, o engenheiro Hélio Jesus, que é Head of Technology and Innovation da Siemens, e que nos vai apresentar então o conceito do Smart Campus da Siemens. Relembro, e já tinha feito referência a isto na última sessão da Ordem, na última sessão deste ciclo de sessões técnicas, que este é o ano de energia e do clima na Ordem dos Engenheiros, e como tal, estas sessões só reforçam a mensagem da Ordem para trazer aos nossos engenheiros mais informação sobre o tema. Por outro lado, não posso deixar aqui também de dizer que vivemos efetivamente uma altura em que estamos numa crise energética, numa crise climática, e que a Europa tem alterado tudo o que é a sua estratégia a este nível, tanto em termos de ambições, mas também de planos de atuação. Foi lançado o ano passado o plano REPowerEU, que visa não só a poupança de energia, mas também a diversificação das fontes e a aceleração das energias limpas, e que alerta para todos os cidadãos, empresas e organizações que devem e podem poupar. Quaisquer pequenas mudanças hoje em dia são fundamentais. Também aqui mais uma pequena referência que é, segundo as Nações Unidas, 56% das pessoas a nível mundial hoje em dia vivem em cidades. E estima-se que até 2050 este número possa crescer para os 80%. Como é lógico, isto vai ter consequências ao nível também do que são os consumos, e apenas as cidades no futuro que estiverem preparadas para mitigar o que são as consequências de maior consumo e maiores emissões, poderão fazer face às consequências desta evolução que está a existir. Assim, e voltando aqui um bocadinho ao tema que nos traz aqui hoje, as soluções inteligentes para edifícios que permitem, através de um conjunto agregado de tecnologias, utilizar mais eficientemente os recursos energéticos e financeiros também, são fundamentais para termos cidades sustentáveis. Por último, assim, ressalvo a importância do papel da engenharia para os compromissos da descarbonização. O setor da eficiência energética e da geração sustentável vai ser, sem dúvida, dos setores que mais precisa de engenheiros no futuro e também um dos que mais irá contribuir para o PIB nacional. E, com isto, passo as palavras ao meu colega engenheiro Carlos Pelicano. Obrigada. Muito obrigada. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença da engenheira Susana Seródio nesta sessão, à semelhança da última, e com muito gosto que aqui temos também connosco. Também saudar o engenheiro Hélio Jesus pela aceitação do convite, pelo entusiasmo com que o aceitou, e que vamos então iniciar hoje a última sessão deste ciclo. Portanto, este ciclo dedicado à eficiência energética, e pelas razões apontadas até pela engenheira Susana, e promovidas pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, gostaria de fazer um balanço depois no final desta apresentação, para não misturar as coisas, e quanto ao tema e a importância que ele tem pela sua atualidade, desde logo podemos colocar uma pergunta. O que é um Smart Campus? O que é uma cidade inteligente? Obviamente, no sentido, entenda-se, de cidade como um conjunto de bairros com vida e diversidade próprias. Foi aqui referido há bocadinho, portanto, segundo os estudos divulgados pela ONU e pela OCDE, em 2050, cerca de 80% da população mundial viverá em cidades e áreas urbanas. Podemos imaginar o impacto e o stress que tal efeito terá em todas as infraestruturas das cidades do futuro. Ainda segundo a ONU, as cidades são responsáveis pela emissão de 75% das emissões globais de carbono e de entre 60% a 80% do consumo de energia. Tal levou a ONU a definir como um dos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, portanto, estamos a falar de 17 objetivos para transformar o mundo,
sendo o objetivo número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Há vários relatórios, elaborados também pelas Nações Unidas, e cito: exige-se um maior compromisso dos governos nacionais, regionais e locais e incentiva uma maior adoção de tecnologias inovadoras e conceitos da vida urbana. Fim de citação. Ora, cabe-nos a nós, engenheiros e à engenharia, desde já antecipar os problemas e encontrar as soluções ou caminhos que permitam qualidade de vida de forma sustentável, sem sobrecarregar o planeta. Importa fazer mais com menos. Os recursos do planeta não são inesgotáveis e temos, enquanto geração, responsabilidades na forma como vamos deixar o planeta às gerações futuras. Palavras como descarbonização, digitalização e descentralização, aliás, todas constam dos Acordos de Paris assinados em 2015, são hoje um imperativo, mas é fundamental que governos, empresas, cidadãos e comunidades façam acontecer, ou seja, passem à ação. A tecnologia que dispomos hoje em dia e que tem tido um desenvolvimento impressionante, quando usada e partilhada por todos, é sem dúvida uma enorme ajuda. Conceitos como cloud, platform, big data e inteligência artificial, produção de energia descentralizada, microgeração, e vamos ver, storage ou armazenamento de energia ou e-mobility, fazem já hoje parte da nossa linguagem comum. Mas não só a tecnologia importa. A mudança de comportamentos dos cidadãos, de grupos, de comunidades políticas e social serão, já hoje e num futuro próximo, os maiores dinamizadores e influenciadores das políticas a seguir, no sentido da sustentabilidade e da preservação da vida no planeta. Como criar campos sustentáveis, energeticamente eficientes e, ao mesmo tempo, superar alguns dos seus desafios em terrenos baldios, são os temas-chave a abordar pelo engenheiro Hélio de Jesus, que é o orador convidado e que nos irá apresentar o conceito de Smart Campus da Siemens, onde exerce funções como Head of Technology e Innovation. Tem mais de 18 anos de experiência nos setores da energia elétrica e automação industrial, esteve envolvido em diversos projetos inovadores, como armazenamento de energia, microredes, sistemas de automação de energia, redes inteligentes, data analytics e cybersecurity. O palco é seu, Hélio. Eu gostaria só também de chamar a atenção, ainda antes de começar, que no final iremos ter cerca de 15 minutos, perguntas e respostas. Desde já peço que utilizem, no decorrer da sessão, vão colocando as vossas questões, eu vou tendo acesso e no final iremos então colocar as questões. Bom, Hélio, obrigado. Tem que puxar o microfone. Já está, já. Ora, muito boa tarde a todos. Quero, antes de mais, endereçar o agradecimento do convite à ordem por participar nesta sessão. É um tema que está na ordem do dia. E, enfim, tinha aqui alguns slides para dar este contexto introdutório, mas quer a Susana, quer o Carlos já me facilitaram a vida, portanto, muito obrigado por isso. Vamos falar aqui um bocadinho do que é, enfim, qual é a nossa concepção de Smart Campus, o que nós estamos a fazer. Como vocês sabem, a Siemens é uma empresa tecnológica, não só na área de energia, mas também em outras atividades como indústria, saúde, mobilidade. Mas focamos aqui sobre o que é o Smart Campus da empresa e, ao fim e ao cabo, aproveitar este ecossistema para ser um living lab, um laboratório experimental com tecnologia pronta para o mercado, sobre como podemos ir realmente, de facto, rumo à sustentabilidade e à descarbonização. Dá-vos a nota que muito o enfoque daquilo que será aqui falado hoje está ligado com uma operating company da empresa que se chama Smart Infrastructures, portanto, infraestruturas inteligentes, porque, de facto, como já foi aqui mencionado, o mundo está a mudar em N dimensões, nomeadamente no setor da energia, e, de facto, já se aqui falou dos 3Ds, da descarbonização, da descentralização, da digitalização. Tem havido uma crescente penetração de energias renováveis no sistema e a sua respectiva descentralização. Com isto também traz alguns desafios, quer na perspectiva do operador de rede, mas também traz desafios da perspectiva de quem está do lado da periferia, se quisermos, ou da capilar do sistema.
E, portanto, temos como aumento de resiliência, aumento de eficiência energética, estão na ordem do dia. Descentralização também traz, além dos desafios aqui já mencionados, também traz oportunidades. No meio de todo de desafios há sempre oportunidades e, de facto, tem havido cada vez mais uma flexibilização do setor de energia, enquanto um todo. O papel do consumidor começa a ser diferente, quer dizer, passa a ter cada vez mais um papel ativo, passa de consumidor para prosumer, por assim dizer, para o anglicismo, e isto cria condições para a entrada também de novos players, novos atores, novos stakeholders no mercado. Claro que nada disto se faz, porque aumentando a complexidade do sistema como um todo, com a introdução de novos ativos, nada disto se faz sem transparência, como em tudo na vida. Para tomar uma boa decisão, há que ser uma decisão informada. E, portanto, estamos a adotar cada vez mais estes sistemas e estes equipamentos de capacidades de IoT, de conexão com o cloud, de fazer analítica em cima disso, extrapolar ao fim e ao cabo, passar de dados para informação e, com isso, tomar decisões informadas e fazer uma gestão e um controle otimizado. E isto também abre a oportunidade para a criação de novos modelos de negócio, de novas formas de geração de valor, de geração de nova riqueza, e é isso que vamos explorar aqui um bocadinho mais à frente. E, portanto, nesta dimensão, ao fim e ao cabo, podemos concatenar isto a dois pilares. Por um lado, para o lado da procura, portanto, do lado da carga, e, por outro lado, a perspectiva do lado da oferta, do fornecimento de energia em si. Sendo que, lá está, como a palavra diz, na transição não se passa do estado 0 para o estado 1, ou de um estado para o outro, de uma forma bipolar. É uma transição em si. E o que acontece é que cada vez mais, é que se antigamente nós tínhamos sistemas muito, muito focados em sistemas centralizados, com geração de eletricidade, passando pelas várias cadeias de média, de alta e depois voltar a reverter para baixo, etc. Hoje em dia, com a descentralização, começamos a ter aqui uma panóplia e um mix mais complicado. E o que acontece é este espaço, ao fim e ao cabo, entre aquilo que é a dimensão dos DSOs, portanto, as redes de distribuição e as redes de transporte, os operadores de rede e o lado da carga, nas suas dimensões, nós, a este espaço, a este ecossistema, damos-lhe o nome de grid edge. Dentro desta dimensão existem várias verticais, como sejam os municípios, como sejam os hospitais, como sejam os campos, como sejam escolas, enfim. E isto abre espaço para a aplicação de novas formas de gerir estes ativos e, como já o havia referido também com isto, gerar novas maneiras de gerar valor acrescentado. E, portanto, temas como micro-redes, flexibilidade de procura, gestão de carga dinâmica, a providenciação de serviços, enfim, há toda uma panóplia de serviços e de soluções e de negócios, ao fim e ao cabo, para ir de encontro a esta problemática. E, como já aqui dissemos, portanto, com o advento da descentralização, cada vez mais vemos os edifícios, os espaços dotados de capacidade de autoconsumo, muitas vezes ligado ao fotovoltaico, nomeadamente, mas com a introdução de novos ativos, como seja o caso dos veículos elétricos, portanto, a eletromobilidade traz também novos desafios, os próprios inversores também trazem novos desafios, quer dizer, ao fim e ao cabo, estamos a alterar um bocado o paradigma da gestão do sistema, não só do ponto de vista da gestão do lado do operador, também da gestão do lado da carga, mas também até do ponto de vista técnico. Isto traz alguns desafios técnicos, enfim, sem entrar em muito jargão técnico, mas os princípios que nós conhecemos muitas vezes até de gestão da rede elétrica, baseadas em máxima intensidade, quando passamos tipicamente para sistemas ativos, baseado em inversores de 4 quadrantes, isto altera um bocado a dinâmica da gestão de massa girante versus estática. Porquê agir agora? E porquê é que nós, ao fim e ao cabo, investimos no nosso campus na Siemens? De facto, há cada vez mais uma expansão da eletromobilidade, das próprias empresas, as Siemens, nomeadamente, e entre outras todas, estão a converter as suas frotas para sistemas, para frotas elétricas ou baseadas em veículos híbridos.
E claro que com isto traz muitos desafios. Portanto, são novas cargas, são cargas dinâmicas, as infraestruturas existentes muitas vezes não suportam a carga como um todo, e portanto temos que ver como é que gerimos isto. Também a introdução, já foi aqui falado, de novos ativos flexíveis. Não se trata só de eletromobilidade e de armazenamento e do fotovoltaico. Os próprios edifícios em si, se no passado eram tratadas e geridas como cargas passivas, ao fim e ao cabo é uma carga que eu ligo e desligo, e pouco mais faço do que isto, em função da necessidade do utilizador final. Hoje em dia temos vindo a adotar as infraestruturas no sentido lato do termo, com capacidades de gestão, e aqui entra a gestão edificada e como é que podemos, de facto, utilizar estas infraestruturas como sendo uma carga dinâmica em si. E, portanto, há cada vez mais questões também ligadas à resiliência do sistema como um todo. Portanto, não haver condições de autossuficiência. E isto varia muito, esta realidade varia muito de país em país. Claro que aqui estamos a falar no contexto de Portugal, portanto, no contexto do mercado português, e cada país tem os seus regulamentos, se bem que na Europa há uma certa homogeneização do tema, mas se formos para a África, ou se formos para os Estados Unidos, ou enfim, para a Ásia, para a Índia, existem muitas dinâmicas diferentes e muitas realidades diferentes. Não obstante, o que é facto é que o desafio da descarbonização e da sustentabilidade do consumo de energia e estes novos ativos está na ordem do dia. E o que é facto, e por isso é que nós investimos também, como boa empresa tecnóloga, a verdade é que os desafios que nós próprios temos são os desafios que o mercado também tem. E, portanto, nada melhor do que implementar a tecnologia para resolver as nossas próprias dores e, com isto, também criar um espaço de desenvolvimento comum, de procura de novos modelos e de exploração, e mesmo até de apresentação de casos de uso práticos para o mercado. Como já aqui referi, com o advento da proliferação da eletromobilidade, isto cria, enfim, muitos pedidos de aumento de carga e, portanto, a questão prática, sejamos francos, é que isto tudo não pode ser feito à custa do sobredimensionamento ou do reinvestimento naquilo que chama-se brownfield, ao fim e ao cabo das instalações existentes, feito tudo à custa só do aumento de potência ou do reforço da instalação em si, porque é preciso encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que é a viabilidade técnica e a viabilidade económica. E isso também é sustentabilidade em si. E passamos, de facto, a ter agora estes novos ativos. E como é que devemos nos gerir? A introdução também de geração própria e o armazenamento. E a questão prática é que, com isto, podemos otimizar e criar novos modelos. A questão é que, para conseguir fazer esta gestão, é necessário que haja uma visão holística da infraestrutura como um todo. Portanto, hoje em dia, já muitos edifícios têm uma gestão técnica edificada, há a gestão do espaço, a climatização, a iluminação. Muito mudou até pós-pandemia da própria maneira como nós utilizamos os espaços e, portanto, questões de digitalização ligadas à ocupação de espaço, à reserva de lugar, enfim. Há uma grande alteração da maneira como se gerem estes ativos. E o que é facto é que se nós conseguirmos, e é isso que estamos a fazer no campus das Siemens e em vários parceiros e vários clientes também, introduzimos estas cargas como sendo cargas dinâmicas, em que com uma unidade de controle que veja a instalação como um todo, possa de facto comunicar com outras entidades e dizer, ok, não há necessidade de ter X kilowatts ou X megawatts de potência disponível num edifício que não vai utilizar aquela carga e consigo libertar parte dessa carga, dessa potência instalada, por exemplo, para fazer carregamento de veículo elétrico. E a questão prática é que é necessário fazer esta gestão de uma forma dinâmica, quer do lado da própria geração, quer do lado da carga. E, portanto, o que é que nós fizemos? Isto é uma fotografia do site aqui de Alfragide. Essencialmente, foram investidos, os telhados foram dotados de painéis fotovoltaicos, portanto, é claro que há uma limitação do ponto de vista diário, porque como vocês sabem, o fotovoltaico exige ocupação diária, portanto, pela natureza, pela morfologia do espaço, não é possível que tenhamos autoconsumo suficiente para cobrir todas as necessidades. Não obstante, foi feito esse investimento e temos vindo a investir também do ponto de vista de carregadores de veículos elétricos, desde carregadores de gerações antigas, que
passivos, dummies, perdão a expressão, até sistemas de última geração que já permitem fazer gestão dinâmica e, portanto, permitem aceitar set points de sistemas superiores, até sistemas de carregamento rápidos em VCI. Portanto, criar aqui um ecossistema, digamos que complexo, porque ao fim e ao cabo é esta a realidade que vamos encontrar nos espaços que visitamos. Adoção de armazenamento de energia na instalação, o tal controle que vos mencionava há bocado, um bocadinho mais à frente vou falar em maior detalhe sobre este controle, chamamos de microcontroller, mas na prática é uma unidade que faz esta gestão centralizada e que comunica com os vários sistemas. Comunicação com o cloud e, enfim, gestão também do ponto de vista da rede de média tensão da própria instalação. Portanto, do lado do controle, o que é que nós temos? Temos um GTC, uma gestão técnica, um sistema de gestão do edifício em si, que passa pelos acessos, a gestão dos AVACs, da iluminação, das várias cargas do edifício, dos data centers, que faz essa gestão do site como um todo, e estamos a falar de um site com alguma complexidade, e comunica com esta tal unidade que estava a falar do microgrid controller. O que é que isto significa? Significa que, de facto, consigo fazer, em vez de ter que gerir só a questão do fator de simultaneidade de carregamento, que é uma das formas de gestão dinâmica de carga dos veículos elétricos, é possível, de facto, colaborar e interagir com a carga de uma forma dinâmica e poder fazer realmente esta transferência de potência de um lado para o outro em função das necessidades. O armazenamento de energia, o que é que está lá a fazer? Essencialmente, está a fazer funções como gestão de ponta, balanceamento de serviços, ou aquilo que chamamos de comfort charging. O que é o comfort charging? Vamos imaginar uma situação em que tínhamos um carregador rápido, DC, tipicamente em DC, que exige uma sobrelevação de potência num determinado espaço de tempo e que, por alguma razão, ou por limitação no ponto de interligação, ou por limitação porque há necessidade de consumo daquela carga noutra parte da infraestrutura, a bateria que permite aqui fazer a entrega da potência naquele momento. E a questão é fazer esta gestão coordenada, quando é que carrega a bateria, quando é que em função das necessidades, é isto que nós chamamos comfort charging. Depois há uma componente de analítica, de IoT, ao fim e ao cabo é uma plataforma que é necessário que haja visibilidade para a gestão destes ativos todos, dos edifícios e para as equipes operacionais, e também perceber como é que podemos evoluir na otimização do uso do espaço. E não só, e da exploração e da integração deste espaço e desta infraestrutura num conceito de comunidade energética. Portanto, em Portugal, como certamente muitos de vós saberão, há um enquadramento relatório que promove o estabelecimento de comunidades energéticas e estas questões, gerir estes espaços, ter a informação necessária para poder intercomunicar não só este site, mas também com outros sites, é que de facto é necessário e fundamental. E para isso recorremos também à tecnologia de analítica, para dar informação, para poder ter fatores de previsibilidade, de perceber comportamentos e com isto gerar mais valor acrescentado. Do ponto de vista do controle em si, enfim, sem querer ser demasiado detalhado do ponto de vista técnico, mas esta unidade, ao fim e ao cabo, o que é que nós estamos a fazer com isto? Permite não só ter questões mais elementares, como ter aquisição de medidas, ter visualização, permite controlar os vários ativos, quer do ponto de vista da média tensão, quer da baixa, quer do fotovoltaico, da bateria dos carregadores, mas, e outras funções, como ter arquivo, etc. O que é mais interessante aqui é fazer, de facto, esta gestão dinâmica. E, portanto, poder fazer, e fazemos, previsão de carga, previsão de geração. Em alguns casos, não é o contexto aqui, no caso do campus, mas para aí irá evoluir mais a mais até no contexto, enfim, de temas como o regime de flexibilidade do sistema, poder ter estes ativos começar a ser elementos participativos no sistema como um todo, e isto também poder ser uma forma até de renumeração da própria instalação, e portanto, e com isto poder ter, enfim, condições para poder ter uma gestão otimizada. Pois claro, nada disto se faz sem, enfim, todo um ecossistema de tecnologia,
E, portanto, do lado da rede, quais são tipicamente os ativos que existem nestas instalações? É a parte da medição, os power meters, enfim, haver aquilo que nós chamamos de IEDs, portanto, os sistemas de proteção, comando e controle, que tenham telemetria e telecomando integrado para se poder realmente interligar com estes sistemas, a instalação de PTs inteligentes, os sistemas de armazenamento de energia, como já aqui referi, ter sistemas, por exemplo, de quadro de média e baixa tensão que tenham a sensorização e controle, e temos a perspectiva também do lado dos sistemas ativos, portanto, os carregadores, já aqui mencionei, desde o carregamento AC ao carregamento rápido, tipicamente em DC, as várias plataformas de gestão, seja o microcontroller, seja a plataforma de analítica, os inversores, desde inversores centralizados ou inversores centralizados, e o armazenamento de energia. E aqui podemos ter várias perspectivas, sendo que tipicamente também é necessário que haja, lá está, como estamos a aumentar a complexidade, isto também traz questões não só do ponto de vista da gestão técnica e económica das instalações, mas até da própria execução da obra em si. Aumentando a complexidade, também aumenta a execução do projeto do ponto de vista operacional. E, portanto, o próprio design é necessário que seja feito de uma forma que facilite e que agilize os tempos de comissionamento, de instalação, que facilite a integração destes sistemas. E por isso, nessa perspectiva, os sistemas de armazenamento que nós temos estão desenhados para serem modulares, já pré-comissionados e integrar diretamente o PV e a eletromobilidade e poder ter um carregador, uma bateria que faça esta gestão de uma forma inteligente. A questão prática é que, enfim, tecnologia é relevante, muito relevante, não aqui estaria se assim não fosse, somos uns tecnólogos, mas é apenas um enabler. E, dado aquilo que são as necessidades da sociedade de descarbonização e de sustentabilidade do planeta como um todo, e isto também abre portas para a geração de mais valor, como já aqui referi. Novos negócios se criam e estamos a começar a assistir cada vez mais aquilo que nós chamamos do sector coupling. Ao fim e ao cabo, as indústrias passam a não viver só no seu próprio silo, os edifícios não vivem apenas no seu silo, os operadores de eletromobilidade não vivem apenas no seu silo, nem os operadores de rede vivem no seu silo. Há cada vez mais uma interconexão entre estes vários ativos. Desde espaços industriais, infraestruturas inteligentes, e, portanto, a questão prática é que tudo isto abre uma panóplia, por um lado, de complexidade, de desafio, que eu gosto muito, sinceramente, e de oportunidades. Enfim, era isto que eu tinha para vos contar hoje. Se tiverem questões, estou ao vosso serviço. Muito obrigado, Bela. Eu tenho aqui já algumas questões colocadas, mas em primeiro lugar queria agradecer a exposição, a forma como, de uma forma simples, partilhou aquilo que é já, no fundo, uma realidade e aquilo que está a ser implementado no campus das Siemens. E passaremos então às questões. Eu vou ler a primeira. Vamos avançar. Pedia também, quem quiser colocar questões, sabe como fazê-lo. Clica no Q&A que tem disponível no vosso ecrã e podem ir colocando as questões. Tá? Portanto, primeira questão. Será a necessidade de carregamento elétrico e a sua integração na gestão técnica de edifícios que vai alavancar a criação de smart campos? É, e não só. É, de facto, é uma das vertentes. E de que forma? A questão prática, lá está. Também, nem todas as instalações estão dotadas de gestão técnica do edifício, né? Sejamos claros. Portanto, depende muito daquilo que é a proporcionalidade, da complexidade do espaço em si. Mas a questão prática, o Smart Campus também, eu vim aqui falar muito da perspectiva da energia, mas o Smart Campus até é muito mais do que isso. Eu não o ia referir, creio que não seria tão relevante assim para a sessão aqui em questão, mas é claro que poderei o abordar, porque também entra a questão da própria gestão do edifício do ponto de vista da experiência humana. A gestão técnica cada vez mais tem vindo a evoluir, não só do ponto de vista da gestão do ativo em si, das várias dimensões do ativo em si, mas também do conforto do espaço, da experiência do espaço, mais a mais até, enfim, num mundo pós-pandemia que passámos quase todos a ter um regime
ou se remoto, ou semi-remoto, híbridos, que quisermos chamar, a própria utilização do espaço passou a ser diferente. E a questão prática, e respondendo à pergunta, Smart Campus passa também por ter, enfim, smart, seja inteligente, tenha capacidade de inteligência associada ao espaço, seja a reserva de refeições, se for no caso de uma empresa, ou, enfim, de outro tipo de instalações. E quando nós complementamos isto, quando nós criamos esta ponte, do ponto de vista da utilização do espaço por nós utilizadores e a experiência que lá temos, do ponto de vista até da gestão técnica do edifício, complementado com a eletromobilidade, isto cria espaços de gestão dinâmica que antes não fazíamos. Antigamente, essencialmente, a automação, a gestão técnica do edifício, era desligar as luzes às 7 da tarde dos edifícios e pouco mais do que isso. Perdão, estou a simplificar, que não é óbvio. Eu sei. Mas hoje, por exemplo, podemos, até numa política de reserva de espaço, de ocupação de espaço, ter esta gestão dinâmica e, portanto, nem tudo tem que ser feito à custa do investimento sobrelotado exclusivamente do ponto de vista de reforço de infraestrutura. Esta é a grande mensagem que é passada. Ok, então, muito obrigado. Segunda questão. Os Smart Campus poderão promover a criação de comunidades energéticas? Sem dúvidas. Smart Campus, eu diria, as infraestruturas inteligentes no seu sentido lato do termo, porque o que aqui vos mostrei ao fim e ao cabo, aquilo que é a realidade está patente no site dos escritórios das instalações da Dimensão Alfragide. Temos outros polos também que estamos a fazer este tipo de investimentos, mas a questão prática é que trata-se de infraestruturas como um todo. E as comunidades energéticas, ao fim e ao cabo, vão cada vez mais nesta lógica da partilha do excedentário, do membro, se quisermos, que tenha capacidade de ter excedentário de produção de energia para um outro membro ou para um vizinho num determinado raio, em função do nível de tensão, mas não vou entrar nesses detalhes, permite de facto fazer se não houver esta tecnologia que permita trazer esta transparência, fazer esta gestão otimizada, seria mais difícil implementar isto. Não é apenas a questão da partilha da energia entre membros, é também com a complexidade, com a introdução de temas como a eletromobilidade, também cria novas formas de gerar ou ficar valor acrescentado do ponto de vista económico. E, portanto, alia-se, segundo se chama o útil ao agradável, a necessidade da descarbonização e cada vez mais temos investimentos sustentáveis com a geração de riqueza ao mesmo tempo. Muito obrigado. Terceira questão. O regulador estará preparado para as especificidades dos Smart Campus e das comunidades energéticas na perspectiva de que poderão vir a constituir ilhas energéticas? As utilities estarão preparadas para a dinâmica que estas ilhas e estes Smart Campus irão criar? São duas perguntas. Sim, pergunta desafiante. Antes de mais, somos regulatoriamente agnósticos, somos tecnólogos. Mas respondendo, não fugindo à questão, sendo muito pragmático, quer dizer, se estamos preparados, é o caminho que estamos a fazer, enquanto setor, enquanto um todo. Quer do ponto de vista regulatório, quer do lado dos operadores de rede, quer do lado dos operadores de comunidades, quer do lado dos próprios utilizadores, de gestão dos edifícios, das nossas habitações. Este é um caminho, como eu referi há bocado, trata-se de uma transição energética e, portanto, não se passa de uma realidade A para uma realidade B de um dia para o outro. E, portanto, isto é um processo que vai acontecer. E o que é facto é que, à medida, isto não é uma coisa... Se há 10 anos atrás ouvimos falar das smart grids, e bem, e continuamos, e foi feito esse investimento, o que é facto é que Portugal esteve sempre na vanguarda nessa perspectiva. Fomos sempre dotando o nosso setor dessa inteligência. Portanto, os nossos operadores de rede, do transporte, da distribuição, vieram a fazer esse caminho. Isto é apenas mais uma evolução e, portanto, é esse o caminho que estamos a fazer, sendo certo que aquilo que é a realidade hoje será diferente da realidade da amanhã, mas eu acho que estamos todos, enquanto setor, a caminhar na direção certa. Obrigado. Eu tinha aqui mais uma questão, relativamente àquilo que é visível na sua apresentação, relativamente a dotar os edifícios, ou os edifícios já têm de base o seu sistema de gestão técnico, mas percebi que pode haver mais uma camada, mais um layer de software que permite fazer uma gestão mais equilibrada, não só de um ponto de vista de integração das renováveis, como também da qualidade da energia existente no edifício. Exatamente. Portanto, e claro que isto é dependente e o que faz sentido será em função daquilo que é a própria morfologia do espaço, mas de facto existem, no caso do nosso campus, e tipicamente em infraestruturas já com alguma complexidade,
Mesmo até em infraestruturas com menor dimensão, e assim o exige, ou assim o existe, perdão, uma camada intermédia, podemos chamar uma camada superior, do ponto de vista hierárquico de tecnologia de informação, da IT, seria superior, mas do ponto de vista de eletrotecnia, se quisermos, ou de gestão de controle, é um middle layer. Ao fim e ao cabo, há que não confundir, são duas dimensões diferentes entre aquilo que tipicamente chama-se do mundo OT e do mundo IT. Portanto, no mundo OT, que estamos a fazer gestão da operação em tempo real das instalações, enfim, gerir eletrónicos não é uma coisa que gerir bits e bytes, problema de expressão, com todo o respeito aos engenheiros informáticos, que respeito imenso, mas o que é facto é que a eletricidade, enfim, obriga às leis da natureza e, portanto, é necessário uma gestão em tempo real. No entanto, quando queremos a trazer novas funcionalidades, e é aqui que se fala da tal transição da digitalização, é quando nós fazemos a fusão entre aquilo que é o mundo virtualizado, ou a reinterpretação desse mundo, no mundo do IT, com aquilo que é o mundo real, do domínio da gestão, enfim, das várias dimensões. Aqui neste caso concreto tem energia elétrica, mas poderia ser em economia ou noutra dimensão qualquer. E a questão prática é que quando nós fazemos esta fusão, podemos extrair mais valor. E é aqui que entram as tais questões como analítica, a previsão, a colaboração até multiplataforma. Se nós quisermos até num contexto de comunidade energética, por exemplo, tem que haver alguém que faz esta interface com uma outra entidade do lado de lá, ou se temos um nível superior que alguém que faça a operação e a gestão e o negócio, por exemplo, daquela comunidade, também tem que comunicar com outro layer. E, portanto, o que é facto é que temos que dotar de vários níveis hierárquicos nestes sistemas. Muito obrigado, Val. Susana. Sim, eu tenho também uma questão. Queria que ao nível... Tenho também aqui uma questão que vai um bocadinho mais ao nível do armazenamento, no sentido que, efetivamente, com o tipo de sistema elétrico que vamos ter no futuro, cada vez mais tudo o que é produção e depois tudo o que é rolado da procura vai ter que haver um casamento cada vez mais estratégico e mais planeado, e tudo o que vai ter demand response vai ter aqui um papel muito importante. Hoje em dia, e tendo em conta que vocês já investiram no armazenamento, já se conseguem ter business cases interessantes ou ainda é complicado? É possível, claro, quer dizer, é possível e depende da maneira como a pergunta está a ser direcionada. Enfim, noutra ação que já foi aqui apresentada pelo meu colega, o Marco Furtado, falámos de sistemas de armazenamento de energia no contexto, por exemplo, das ilhas. Quer dizer, armazenamento de energia aplica-se em vários diferentes layers do setor. Se estivermos a falar de sistemas isolados de ilhas é uma coisa, se estivermos a falar na rede de distribuição é outra, na rede de transporte é outra, do lado do produtor privado de energia, do ponto de vista de sistemas centralizados, é outra, e nos edifícios também é outra. E a questão prática do armazenamento de energia, enfim, eu já discuto este tema há muitos anos, recordo-me de ser apelidado um bocado de louco chanfrado na empresa com esta brincadeira, mas o que é certo é que o armazenamento de energia não se pode olhar de uma forma unilateral, do ponto de vista do seu uso. Portanto, tipicamente é um agente de flexibilidade. Se fosse no domínio da mecânica, é um agente tipo mola que permite comprimir e estender em função das necessidades. E, portanto, a sua utilização varia de caso para caso e assim proporcionalmente também o modelo de negócio e o use case e o business case. Responder a muita pergunta, sim, claro que sim. Há situações, por exemplo, em que o reforço de potência é muito necessário, por exemplo, para cobrir com o carregamento rápido, mas não é pura e simplesmente possível, ou pode ser por várias razões, ou porque o ponto de interligação com o DSO, perdoem os anglicismos, trabalhar tantos anos numa empresa multinacional obriga-nos a falar em inglês às vezes. Mas do ponto de vista da rede de distribuição, muitas vezes até não é possível sequer, há uma limitação técnica de haver aquele aumento de potência. Em alguns casos também é possível haver esse aumento de potência. Ou então o aumento de potência é tão grande que não se justifica economicamente. E nesses casos é sempre uma questão, aí poderemos avaliar do ponto de vista de custo evitado e função da necessidade que eu tenho de entrega de potência versus o investimento de reforço. Mas não é o único caso. Existem em função... A bateria, eu adoro a bateria em si não é nada. Perdoem, é lítio, quer dizer, é muito útil. O que é que nós fazemos com a bateria? E é um agente dinâmico. E
Isto exige, eu diria, algum engenho, alguma criatividade, que o que é facto é que traz muito valor acrescentante. Saibamos nós utilizar essa bateria de uma forma dinâmica que gera não só valor do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de riqueza, de geração de riqueza. E isso é possível de caso para caso. Obrigada. Bom, eu neste momento não tenho mais questões, portanto agradeço a sua participação uma vez mais. Se me é permitido, pode sentar-se se quiser. Se me é permitido, eu gostaria só de fazer um pequeno balanço antes do encerramento pela engenheira Susana. Portanto, nós iniciámos este percurso desta viagem, temas dedicados e a realização de sessões técnicas à eficiência energética. Nós começámos em janeiro deste ano com uma sessão número 1 sobre auditorias de energia. A segunda sessão foi sobre as comunidades de energia. Terceira ação, a concepção e fabrico de salas limpas, portanto, muito importantes para o país poder desenvolver e poder ser atrativo para o fabrico de chips muito usados hoje em dia e vitais na Europa. A quarta ação foi sobre o armazenamento de energia e a sessão 2, portanto, Smart Campus, Driving Sustainability, com que encerramos este ciclo. Eu faço um balanço muito positivo. Nós atingimos nestas 5 sessões cerca de 1000 participantes, o que diz bem do interesse dos temas e das pessoas, dos colegas que se foram inscrevendo e participando ativamente nas sessões, muito dinâmicas também na questão das perguntas e respostas. Optámos inicialmente, e a primeira sessão foi mista, portanto foi presencial e via Zoom. Tivemos muito poucas pessoas presencial e uma participação de quase 200 pessoas via Zoom, o que nos levou a ponderar e a modificar, digamos, o desenho da ação e passamos a ter então as sessões via Zoom. Como eu disse, cerca de 1000 participantes nessas 5 sessões, o que é entusiasmante para nós. Dá-nos mais responsabilidade, obviamente, e prometemos voltar com novas ações, com um novo ciclo de sessões a partir de setembro. Portanto, da minha parte, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos quantos assistiram e a todos os quantos participaram e tornaram possível esta realidade. Nomeadamente, queria também agradecer a disponibilidade não só da comunicação, mas também de toda a direção da região sul, que foi extraordinária, e para encerrar e despedir-nos, passaria a palavra à engenheira Susana Sorolho. Muito obrigado a todos. Bem, eu do meu lado, primeiro que tudo, agradeço e reforço aqui o trabalho que foi feito aqui pelo Colégio de Eletrotécnica. Sem dúvida demonstra pelos participantes que houve em todas as sessões a importância que é trazer estes temas aqui a serem debatidos. E como o engenheiro Carlos Pelicano traz-nos aqui uma responsabilidade acrescida que é, sem dúvida, pensar e trabalhar em conjunto para, a partir de setembro, conseguir trazer aqui novos temas e interessantes e que desde já deixo aqui o convite a quem tiver sugestões de temas para que nos tragam. Nós estamos abertos, como é lógico, a que os nossos engenheiros tragam também para dentro da casa as suas opiniões e as suas sugestões, que assim, sem dúvida, em colaboração vamos mais depressa de encontro às vossas necessidades também. E queria aqui também realçar que vai haver a conferência de 2030 relativamente ao ano de energia em clima que se realiza a 22 de junho de 2023, dedicada ao equilíbrio carbónico e energias limpas que se irá realizar na Central Tejo. Fica já aqui um convite a todos os membros para participarem. E inscrevam-se, sim, estão as inscrições abertas no site. E basta-me agradecer e espero voltar a ver toda a gente em setembro. Obrigada.